Boa noite, sejam bem-vindos ao TDM Entrevista. Procurar vida em Marte para muitos cientistas e apaixonados pela exploração do espaço é um sonho quase impossível de concretizar, mas é esse mesmo o trabalho do nosso convidado de hoje. Lidera o Departamento de Astrobiologia do Laboratório de Referência do Estado para as Ciências Lunares e Planetárias da MUST, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Um laboratório pioneiro em toda a China que tem uma importância decisiva no programa espacial chinês, nomeadamente na investigação sobre Marte, um programa que teve nos últimos dias um desenvolvimento da maior importância, a chegada bem-sucedida da sonda Tianwen-1 ao planeta vermelho. André Antunes, muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. Boa noite, obrigado eu pelo convite. Muito obrigado. Estamos agora mais perto de perceber se existe ou já existiu vida em Marte. Quando é que esta missão poderá dar uma resposta a esta questão que já foi feita por inúmeras gerações? Sim, de facto, a procura de vida fora do nosso planeta é provavelmente a maior questão que a humanidade se colocou em toda a sua história. Esta missão ajuda-nos a chegar um pouco mais próximo. É pouco provável que nós chegamos a uma conclusão definitiva baseados na missão chinesa. É preciso ter noção que a missão chinesa é uma missão exploratória, é a primeira missão que a China tem a Marte, e é bastante ambiciosa do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de engenharia, mas serve mais como um primeiro passo para testar as coisas para futuras missões. Como é que acompanhou este processo da chegada da sonda a Marte? Esteve diretamente envolvido neste processo, nomeadamente na recomendação, digamos assim, das coordenadas para a martagem, é assim que se diz, desta sonda. Portanto, com essa responsabilidade, com esse peso, imagino que tenham sido horas de grandes e fortes emoções. Sim, eu não estou diretamente envolvido com a missão atual a Marte, mas de facto tenho vários colegas no laboratório de referência estatal chinês que estão diretamente envolvidos com a missão Tianwen-1. Seja como for, todas as pessoas do centro estavam bastante expectantes para ver se de facto a coisa ia funcionar. É bastante complicado do ponto de vista técnico colocar uma missão desta envergadura no solo de Marte. E, de facto, já houve várias missões falhadas de várias agências espaciais ao longo dos anos, e o que é certo é que a China é o segundo país a conseguir, é a segunda agência espacial, a Agência Espacial Chinesa é a segunda a nível mundial a conseguir, de facto, ter sucesso e colocar uma missão no solo marciano. Beneficiou também de erros alheios em missões anteriores que falharam e essa aprendizagem acabou por favorecer esta missão, portanto evitaram-se alguns erros que foram cometidos em missões anteriores, mas fale-me da localização específica que foi recomendada por especialistas, nomeadamente por si próprio. Sim, de facto a localização que foi selecionada por pessoas do Laboratório de Referência Estatal Chinês tem a ver com uma zona relativamente plana e relativamente livre de grandes obstáculos. A Agência Espacial Chinesa e a recomendação que foi dada pelo laboratório, não me insiro, foi bastante conservadora nesse aspecto. Visto que isto era a primeira missão, optou-se por escolher um local de Marte que não causasse grandes impedimentos, que não causasse grandes problemas do ponto de vista de sucesso da missão. Mesmo do ponto de vista do período, da altura em que se enviou o módulo da martagem para a superfície de Marte, também tem a ver com essa opção com essa opção conservadora e tentar evitar contratempos. Algumas pessoas me perguntaram ao longo destes meses, visto que a missão chinesa chegou já há bastantes meses a Marte e andava em órbita de Marte já há algum tempo, várias pessoas me perguntavam, então, mas quando é que o módulo da martagem chega de facto à superfície de Marte? E o facto de se ter escolhido esta altura tem a ver com as estações de Marte, períodos de grandes tempestades de areia e de clima que seria um bocadinho mais complicado, poderia dificultar e poderia resultar de facto numa missão que não tivesse sucesso. São aspectos decisivos. Vale a pena também recordar que no ano passado foram lançadas 3 sondas para Marte no mesmo período, a sonda americana, a sonda dos Emirados Árabes e também a sonda chinesa. Tinha a ver também com o alinhamento entre Terra e Marte. Exatamente. De facto, Marte está no foco das atenções agora do ponto de vista de ciências planetárias. Como explicou, tem a ver de facto com o alinhamento entre a Terra e Marte e com as órbitas de ambos os planetas em torno do Sol. Há uma janela de oportunidade para envio de missões para Marte
que de facto se tornam muito mais simples, porque a proximidade entre os dois planetas é muito maior durante estes períodos. A amartagem foi bem sucedida, foi um feito em si próprio e agora começa a missão de recolha de dados que depois vão dar na investigação científica, que é aquilo que se pretende no que diz respeito à procura de água e à procura de vida em Marte, que é a área em que trabalha. O que é que vai ser feito concretamente? Qual é que é exatamente o papel deste seu departamento neste âmbito? Sim, do ponto de vista da missão chinesa, especificamente da missão chinesa, grandes objetivos que a missão tem é estudo de reservas de gelo de água que existem no subsolo, conseguir compreender um bocadinho melhor como é que terá sido a evolução do planeta e do ponto de vista de alterações climáticas e de períodos na história de Marte em que eventualmente que Marte tenha sido mais acolhedor, e também detecção de biomarcadores, de bioassinaturas. Isto são determinado tipo de biomoléculas, como proteínas ou lípidos, que poderão dar alguma indicação que de facto poderá ter existido vida no passado em Marte. Estudos adicionais em que nós estamos envolvidos no Laboratório de Referência Estatal têm a ver com estudos do campo magnético de Marte e compreensão também de alguns fenómenos atmosféricos. E, por isso, todas estas informações são bastante importantes para planear as futuras missões chinesas. Sabe-se que existe água em Marte, sabe-se há meio dúzia de anos, já não é há muito tempo, mas sabe-se pouco sobre a água em Marte, onde está, qual é o estado em que se encontra, e é isso também que se pretende perceber melhor. Sim. Obviamente que a expectativa do ponto de vista de comunidade científica será que a missão da NASA provavelmente irá dar contributos maiores. Obviamente que a Agência Espacial Norte-Americana está numa fase mais avançada de exploração de Marte, tem mais experiência e obviamente que a missão da NASA tem objetivos que são mais ambiciosos nesta fase. Mas sim, a expectativa é que as 3 missões que estão atualmente em Marte, de facto, nos dêem informação adicional sobre a presença de água em Marte. A expectativa é que, de facto, haja reservatórios de água com grande quantidade de sal no subsolo de Marte e conseguir compreender-se isso um bocadinho melhor. A procura de água é bastante importante para a procura de vida. Toda a vida, como nós a conhecemos, necessita da presença de água no estado líquido. E por isso é muito importante, de facto, conseguir identificar onde é que poderão existir estes reservatórios de água com grande quantidade de sal, porque esses serão os sítios ideais para, de facto, procurar vida que poderá existir ainda nos dias de hoje em Marte. E na preparação de investigação neste tipo de cenários, já esteve em vários locais do nosso planeta Terra, em que existe uma grande salinidade na água. Esteve, por exemplo, no Mar Vermelho, mas também esteve na zona de Aveiro, em Portugal, a fazer investigação num cenário que tem algumas semelhanças com Marte, para perceber melhor aquilo que poderá ser encontrado no planeta vermelho. Sim, de facto, a astrobiologia, que é a área em que eu trabalho, que é uma ciência relativamente nova, que vai buscar contributos a áreas bastante diversas, desde a biologia, a geologia, a química e ciências planetárias. E o objetivo da astrobiologia é precisamente conseguir achar uma resposta para a possível existência de vida fora do nosso planeta. O principal pilar da astrobiologia atualmente é o estudo de ambientes designados de análogos terrestres. São sítios no nosso planeta que têm condições que têm um grande nível de semelhanças com as condições que nós encontramos em Marte ou noutras partes do Sistema Solar que poderão ter vida. Nesse contexto, a exploração de ambientes com uma grande quantidade de sal é muito importante, porque, de facto, como eu estava a referir há pouco, a expectativa é que exista água no estado líquido no subsolo de Marte e que esta água, de facto, tenha uma grande quantidade de sais associados a ela. O estudo de ambientes com uma grande quantidade de sal em vários pontos do mundo acaba por nos trazer vantagens do ponto de vista de conseguirmos compreender quais é que são os limites da vida, para conseguirmos para conseguirmos fazer previsões melhores de onde é que serão os sítios mais apropriados para procurar vida em Marte e, de facto, conseguir ter alguma consciência se é execuível, de facto, de existir vida neste tipo de condições ou não. Também nos permite, pelo estudo de adaptações que micro-organismos que vivem neste tipo de ambientes desenvolveram,
permite-nos compreender um bocadinho melhor que tipo de estratégias é que poderão existir em potenciais micro-organismos marcianos. Alguns destaques destas investigações que queira partilhar connosco, feitas, por exemplo, aquela que foi feita em Aveiro? Sim, do ponto de vista de investigação em Aveiro, o projeto começou recentemente, ainda não temos resultados do ponto de vista dessa investigação. Temos, e curiosamente, o projeto que está associado às salinas de Aveiro também tem uma componente com recolha de amostras em salinas em Cabo Verde. E acho que é precisamente um ponto interessante e é uma coisa que me dá uma grande satisfação, o facto de eu estar em Macau e conseguir, de certa maneira, ajudar a promover esta ligação à lusofonia, aos países lusófonos, que é uma coisa que ouvimos regularmente dizer que, de facto, é uma das prioridades de Macau. Do ponto de vista de resultados que nós tivemos, que eu tive do ponto de vista de investigação, os resultados mais interessantes que eu tive foram em ambientes muito específicos que existem no fundo do Mar Vermelho. Aí as ligações não são tão óbvias com a situação de Marte. As ligações mais óbvias aí têm a ver com a exploração dos oceanos que existem nas luas geladas do Sistema Solar. Locais como Europa, Encélado, em Júpiter e em Saturno. Que são locais mais distantes, mas onde também é mais provável haver vida. Sim, de facto foi uma grande surpresa, e foi uma coisa inesperada, a descoberta de existência de grande quantidade de água no estado líquido numa parte tão periférica do Sistema Solar. A perspectiva que se tinha é que só podia existir água no estado líquido numa faixa muito reduzida do Sistema Solar, próximo da órbita que a Terra tem, eventualmente em Marte, eventualmente em Vênus num passado mais ou menos distante, mas que para lá disso que de facto não seria possível encontrar água no estado líquido. E foi de facto uma grande surpresa chegar à conclusão que Europa, Encélado e outras luas geladas do Sistema Solar de facto têm uma grande quantidade de água no estado líquido. A relevância do ponto de vista de procura de vida, como eu disse há pouco, é que sem água no estado líquido não existe vida da maneira como nós a conhecemos, pelo menos. E foi precisamente um artigo científico sobre este tipo de investigação, nestas luas geladas de Europa, em Júpiter e Encélado, em Saturno. A exploração destas regiões foi o tema de um artigo científico de que é coautor e que foi destacado pela revista Nature há pouco tempo como uma das publicações que mais contribuíram para a astronomia em 2020. Defende que este é o caminho, a direção que irá tomar a exploração espacial dentro de algum tempo, não muito tempo. Com certeza. Do ponto de vista de exploração espacial, o caminho que se faz é relativamente óbvio. O passo a seguir à Terra é necessariamente a Lua e a exploração da Lua. O passo seguinte será sempre Marte, por uma questão de proximidade e de relativa facilidade de exploração, facilidade entre aspas, porque não se pode dizer propriamente que explorar Marte que seja assim tão simples. E do ponto de vista de procura de vida no nosso Sistema Solar, os grandes alvos seguintes são, de facto, as luas geladas do Sistema Solar. E é por isso, precisamente, que o artigo foi reconhecido, porque ajuda a apontar o caminho futuro do ponto de vista de exploração espacial. Tudo o que se faz do ponto de vista de exploração espacial faz-se numa escala de planeamento a várias décadas. Sim. E por isso é muito importante os contributos que nós tivemos neste artigo do qual eu fui coautor. É uma equipa bastante grande, de facto, de juntar informação de áreas completamente distintas, de especialistas de áreas completamente distintas, no sentido de preparar estas futuras missões, identificar que lacunas é que nós temos do ponto de vista de conhecimento científico que convém nós colmatarmos antes de nos metermos em missões a sério a estas luas. Esta foi uma iniciativa vinculada a este laboratório aqui de Macau? O artigo resulta diretamente de uma iniciativa de uma instituição sediada na Suíça, o Space Science Institute. Também tem um polo que foi recentemente criado em Pequim, que é parcialmente reconhecimento da importância da China no contexto da exploração espacial, e esta instituição tradicionalmente convida especialistas de várias áreas para discutirem temas relevantes para a exploração espacial e temas atuais para a exploração espacial. E, de facto, eu fui convidado, estive na Suíça durante 2-3 dias, estavam especialistas de várias áreas e
Foi o resultado das discussões que nós tivemos naqueles dias que saíram todo um conjunto de artigos, entre os quais este, e que foi o fruto de trabalho que se realizou no espaço de 2 anos, mais ou menos. Parte da discussão foi iniciada antes de eu vir para Macau e parte da discussão e o artigo propriamente dito foi finalizado já comigo cá. Nesta altura é mais difícil atrair cientistas para Macau e para várias partes do mundo por causa da pandemia, mas para Macau também, o que vai ser um obstáculo a que se atinja o próximo grande objetivo, assumido pelas autoridades do continente, que é fazer deste laboratório não só uma referência nacional, que já é, mas também uma referência mundial. O que é que se espera do laboratório para se tornar esta grande referência também ao nível global? Sim, eu acho que uma das coisas que de facto está a faltar é uma internacionalização maior. Nós de facto temos uma capacidade de atrair mais investigadores internacionais para Macau. Nós temos uma equipa que é muito, muito boa. De facto, a pandemia não ajudou do ponto de vista de recrutamento. Nós tivemos alguns investigadores muito bons que iam ser contratados, por exemplo, para a minha equipa, que esperaram durante vários meses que houvesse de facto alteração da situação de controle de fronteira em Macau e acabaram por desistir e ir para outras instituições, que de facto é uma pena. Mas mesmo sem contar com a pandemia, acho que seria positivo, e é assim, eu sou relativamente novo em Macau, obviamente que não conheço os procedimentos todos, mas acho que seria importante que o governo de Macau considerasse uma agilização do sistema do ponto de vista de permitir a entrada de pessoas. Aquilo que eu noto é que, do ponto de vista de atribuição dos Blue Cards, do Estatuto de Trabalhador Não Residente, as coisas são bastante demoradas. E eu consigo compreender que há todo um conjunto de trâmites legais, do ponto de vista de imigração, que é preciso cumprir, mas, de facto, para trabalhadores altamente especializados, e num panorama atual que tanto se fala da diversificação da economia de Macau e da importância, e como isto é uma prioridade, de facto, se calhar devia-se ponderar numa agilização do sistema, pelo menos para a contratação de trabalhadores altamente especializados, que são bastante úteis para o futuro de Macau. Para além dessa questão burocrática, também a questão salarial, de que já falou também, obviamente que é também um atrativo para peritos internacionais. Considera importante apostar nesse reforço aqui em Macau? Sim, creio que sim. A questão é que Macau e as instituições de ensino superior em Macau não são propriamente competitivas do ponto de vista salarial. Eu acho que, por aquilo que eu ouço, já o foram no passado. E o que acontece é que no mundo da ciência e de investigação as coisas não param e, de facto, os grandes centros de referência a nível global têm pacotes que são mais atrativos. E é preciso ter também em consideração que o custo de vida em Macau é um eventual problema para algumas pessoas. Independentemente de todas estas questões, o facto é que houve uma avaliação do trabalho do laboratório, feito pelas autoridades do continente. Tivemos uma fase de consolidação, tivemos esta participação também importante nesta missão, investigação noutras áreas, e a avaliação é positiva até agora. Sim. De facto, foi muito bom, de facto, ter o nosso trabalho reconhecido e termos tido uma avaliação muito, muito boa. Nós fomos avaliados por um conjunto de avaliadores externos, completamente insuspeitos, e a avaliação que fizeram no centro foi, de facto, muito, muito positiva. O Laboratório de Referência Estatal é relativamente recente, de facto tem 2 anos, e ainda está num período de instalação de alguns aspectos, não é? Ainda estamos num aspecto de uma grande dinâmica, contratação de novas pessoas, e eu falo, por exemplo, em relação ao grupo de astrobiologia, do qual eu sou líder, nós temos atualmente 2 professores como parte do grupo, em que eu estou cá e o meu colega espanhol, infelizmente, está na Europa e tem tido dificuldades de regresso a Macau. E aquilo que acontece é que a nossa equipa, do ponto de vista da astrobiologia, até ao verão vai duplicar. Nós contratamos mais 2 professores. E para além da contratação destes novos professores, temos todo um conjunto de investigadores associados à equipa que estão a ser contratados. E por isso, é muito bom ver que apesar do laboratório ser relativamente recente, nós temos plataformas experimentais de cosmoquímica e astrobiologia que foram inauguradas há meia dúzia de meses. E por isso é muito bom ver que, apesar de estarmos no início, já conseguimos chegar bastante longe. E a tendência, de facto, é
termos uma visibilidade cada vez maior e termos um contributo cada vez maior para a exploração espacial da Agência Espacial Chinesa. Falava do início deste laboratório, perguntava-lhe agora pelo início da sua carreira como cientista e da opção que o levou a seguir esta via. Perguntava-lhe se foi já a exploração espacial e a descoberta de vida fora do planeta que o levou à biologia e à microbiologia. Não diretamente. Curiosamente, eu, enquanto criança e adolescente, adorava a área espacial. Era uma área que eu tinha um grande fascínio. E durante um longo período da minha infância eu dizia que queria ser astrónomo, queria ir para a área de exploração espacial. Infelizmente, apercebi-me a certa altura que, do ponto de vista de formação, em Portugal não havia grandes opções e não haveria também grandes saídas, e acabei por enverdar pela área de biologia, que era a minha disciplina preferida na escola. Dentro da biologia, a biologia também é uma área de saber que tem uma diversidade imensa. Dentro da biologia, quando eu comecei a estudar microbiologia e quando me apercebi que de facto havia todo um conjunto de ambientes extremos no nosso planeta, sítios que até há poucas décadas atrás se pensava é impossível existir vida e as condições são mais parecidas com aquilo que existe noutros planetas do que aquilo que nós estamos habituados a ver no nosso próprio planeta. Eu vi na altura a ligação e pensei, é isto que eu quero fazer, eu quero trabalhar com microbiologia, quero trabalhar com ambientes extremos, porque esta área, de facto, por um lado, é muito interessante. Nós conseguimos identificar grupos de seres vivos completamente novos, completamente diferentes de tudo o que conhecemos, por isso é uma área que é muito enriquecedora e por outro lado, de facto, a ponte para a área espacial e a ligação para a astrobiologia foi uma transição natural. Ou seja, por outras palavras, quanto mais se sabe, mais provável é a existência de vida fora do nosso planeta, só no nosso sistema solar, já para não falar, e estamos a falar de escalas absolutamente diferentes, à escala universal, à escala do cosmos. Sim, é assim, é uma discussão que se tem regularmente, se de facto existe vida ou não existe vida fora do nosso planeta. Do ponto de vista do nosso sistema solar, acho que estamos cada vez mais próximos de chegarmos chegarmos à conclusão que sim, de facto existe vida noutras partes do sistema solar, porque as condições à partida parece que serão suficientemente hospitaleiras para o aparecimento e para o desenvolvimento de vida. Do ponto de vista do resto do universo, acho que é mais que certo que existe vida noutras partes do nosso universo. Tendo em conta a imensidão do espaço, a quantidade de estrelas, a quantidade de planetas, não existir vida noutros pontos do universo seria uma coisa que não fazia sentido, mesmo do ponto de vista meramente estatístico. Sim. E é curioso ver a evolução que houve do ponto de vista de ciência. E eu lembro-me, quando era mais jovem, da discussão que se fazia do ponto de vista de se o nosso sistema solar seria especial, por exemplo. Porque nós não conhecíamos, de facto, conseguimos observar outras estrelas e, de facto, sabemos e conseguimos fazer estimativa de quantas estrelas existem no universo, mas do ponto de vista de planetas e quantidade de planetas que existem, na altura não se sabia, só se conhecia os planetas do nosso sistema solar. Os desenvolvimentos da tecnologia nas últimas décadas permitiram-nos, de facto, chegar à conclusão que o nosso sistema solar não tem nada de especial. É só mais um. É só mais um. Com a diferença de que estamos cá. Sim. E por isso, acho que barreira após barreira, nós acabamos por chegar à conclusão que, se calhar, a Terra não tem nada de especial ou de único e acabar por rebater de vez certas ideias antiquadas de que a vida só existe na Terra e que a Terra é especial e que nós somos o centro do universo. Esta sonda chinesa chama-se Tianwen, que pode ser traduzido como perguntas ou questões ao céu. A terminar, eu perguntava-lhe que pergunta é que gostaria de fazer ao céu, ao universo? O que é que perguntaria? O que é que gostaria de saber? Aquilo que eu gostaria de saber é se existe vida noutras partes do universo. E onde? E está convencido que sim? Sim, eu estou convencido que sim. É preciso terem atenção que qualquer descoberta de vida, por mais pequena que seja, qualquer espécie de micro-organismo, que é aquilo com que nós estaremos a contar, em Marte,
uma descoberta que pode acontecer, eu antevejo que ocorra nas próximas 2 décadas, que eventualmente a gente consiga confirmar se de facto existiu no passado ou existe ainda atualmente. A descoberta de potencial vida em Marte seria uma revolução completa da ciência. Porque, de facto, há 2 grandes hipóteses. Hipótese 1, os micróbios, a vida que existe em Marte é muito parecida com aquela que existe na Terra, e é uma coisa que é muito interessante e é muito curioso, e há fortes probabilidades disso ser um dos cenários possíveis. A hipótese número 2 é completamente diferente. Quer um cenário, quer outro, serão revoluções completas a nível de ciência. E uma forma muito diferente de olhar para o universo. Sim. André Antunes, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.